Fala galera, tá no ar mais um episódio do nosso Politicast, nosso podcast sobre política, em que abordamos diversos temas atuais do nosso jeitinho peculiar. Hoje pela primeira vez aqui eu tô abrindo o programa, né? Sou o Matias, ao meu lado aqui está meu amigo João, de longa data, Fala, e meu galera. super amigo Bebeto. Opa! E vamos comentar sobre o que tem acontecido, né, ao longo do mês e tal. Comenta aí. E aí, quem vai trazer o primeiro tópico à mesa? Não, eu quero já falar a primeira vez aqui, que ele veio com coisas quentes. Isso. Coisas quentes que ele veio, ó. Ele já veio já de vermelho. Em homenagem. Em homenagem a quem? Fala, galera do Politicast, em homenagem a você que... Fez o L. Não é o L de Lorenzo de Cano, não. É do Lula. Quero parabenizar vocês aí pelo esse belo ato que vocês fez, que vocês Vocês fizeram. Já entrou no clima, MST. Entrei no clima Já tá, só do faltava MST aqui. presidente, né? Da atual chefe de Estado, né? Que Falar em falou... ladrão, isso aqui também, ó. Aqui, ó. Faz bem o clima mesmo. Não, respeita. Você tem 3 Libertadores? Não, Cara, tem que tudo respeitar. roubada. E, como eu falei, parabenizar vocês que fizeram esse lindo ato. E sabe que, em média, 80% das pessoas que votaram nele porque queriam eliminar o Bozo. Parabéns, você eliminou o Bozo e junto tá eliminando a Mas você economia. acredita nisso mesmo? O quê? 100% votou nele porque tem que ter cargo na prefeitura ou Não, no não é governo. Rodrigo Neves, não. Não, mas é o Lula. O Lula também, pô. O Rodrigo Neves é o reflexo do Lula, pô. Só isso. As coisas em Niterói estão, ó. Mas Você assim... ia falar que eliminou a Previdência, talvez, não? Oi? Você ia Não, falar da Previdência. eu ia falar isso. Eliminou, Muita ia gente... eliminar o bolo, mas Não, o grande parte das pessoas votaram no Lula porque a ideia era tirar o Bozo porque ele falou que não era coveiro, porque ele falou algumas besteiras. Que a saúde Só que de sei lá o que, né? Saúde... Vira jacaré. Histórico de atleta, mas... O que mais? Falou muita coisa, cara. Sim, eu concordo. Ele realmente falava besteira. Gripezinha. Só que assim, eu queria um presidente, eu não queria um psicólogo. Então o que ele falava pra mim não tava nem aí. Eu me importava com o que ele fez. É. E, por exemplo, o Brasil foi um dos países, se não o que mais vacinou no mundo. O PIB cresceu na pandemia, acho também, se eu não me engano. Cara, a nossa inflação... não, foi a que menos teve prejuízo, que menos caiu do mundo. Mas a política dele de falar para E as a que pessoas não cresceu mais ficarem rápido em depois, casa. pós-pandemia também. Né? As pessoas ficaram em casa, pegaram o vírus do mesmo jeito, ficaram sem trabalhar, perderam o emprego e não adiantou nada. Então essa política do fique em casa, economia, a gente vê depois, talvez o depois... Tá vendo aí? Em 2002 a gente teve uma inflação abaixo do que países europeus. A nossa gasolina, mesmo convertida, estava mais barata que a gasolina da Inglaterra. Mas o povo gosta de pagar imposto. O brasileiro gosta de imposto. Então, tá aí, ó, gente. O que não falta hoje para você se divertir é imposto. Mas vamos falar do famigerado esquema do INSS. Mas ó, vamos pensar por um lado. Pensa, cara. Ele conseguiu o que todos queriam ali, que a esquerda quer. Que é o quê? Você paga mais imposto, mas tem tudo de graça. O que eu tenho Aí de você graça? mas não. A ideia é essa. Plano de saúde. Mas Ah, aí tem. você tem... SUS, né? Você tem o SUS Escola. que funciona pra caramba. Todo mundo... Eu vejo direto o pessoal colocando, agradecendo demais. o SUS por alguma coisa. Bom demais. Mas, pô, se agradecer por uma coisa, mas por 50 coisas fazer uma merda, pra mim isso daí é uma porcaria. Você ser bom em uma coisa, mas ser ruim em o resto todo, não serve pra nada. E o sistema de saúde, ele precisa ser bom em tudo. Se ele ganha tanto dinheiro ao ponto de você pagar imposto altíssimo para aquilo dali, você precisa ter o retorno. Você precisa ser tudo bom. Mas não é nada bom. Aí uma coisa ou outra, tá dando vacina para isso daqui. Mas, pô, você dá vacina para alguma coisa e o cara... Tem gente morrendo adoidado porque tem coisa de agenda de operações, de cirurgias, né? Ou de tratamento de alguma coisa, de câncer, de alguma parada. É de 3 anos. Aí o cara já morreu em 1 ano. Ué, não faz sentido Cara, tem nenhum. gente que tá há 4 anos esperando pra fazer uma ressonância, fazer um raio-x de câncer. Então. Aí o cara já morreu. Aí A eu... tomografia, não? Ah,
Não sei o nome. A gente não é médico, né? Como, A gente não é nada. já avisando aqui que a gente somos 3 jumentos E já que viu, não entende sobre política. já viu como é que é o psicólogo no SUS? Bebeto, o que você tem? Fala aí. Pô, tô com problema de familiar aqui, com minha mãe, ela não me aceita. Pô, sabe que a mulher é velha. Porra, atura lá, dá um jeito lá, trata, finge que não ouve e acabou, tá resolvido. Pô, você resolveu meu problema, doutor. Doutor, eu tô, cara, resolvido agora. Porque eu não faço exercício, que eu não tenho dinheiro. Vem cá, correr na rua agora tá pagando? É. A não ser que você faça crossfit, correr na rua é de graça. Mas tem paga, caso que pô, o SUS salvou a gente já também, cara. Conheço Sim, uma sim, moça sim. que o filho dela nasceu... Não, mas casos bons vai ter, certo, com certeza. Uma A parada parada são absurda, 200 cara. milhões de Olha pessoas só. usando um serviço. pô. Sim, tá. Um caso bom, o outro ali vai ter que ter, cara. O- Se não o- tiver, aí o certo seria muitas pessoas terem casos muito bons. Não, o certo talvez ser igual Portugal, né? Que qualquer pessoa paga, mesmo que mínimo, né? Então, Se o mendigo for Tem que ter atendido, vai ter referências boas. 15 euros, né? Entendeu? O cara paga lá 15 euros. É simbólico, mas ele paga, pelo menos. mas Pra isso, não- da- pra isso daí não- já não é um plano de saúde, não é uma coisa do governo. público-privado, né? Público-privado. Você paga alguma coisa, você sabe que está pagando. O do governo, você tá pagando sem saber que tá pagando. Você paga o imposto na compra de um copo, você não sabe quanto que tá indo para saúde, para educação, você não sabe de nada. O governo que se vira com isso. É porque é como se você o governo fala para você, não, você tá comprando esse copo, vai ter imposto. Eu resolvo para você não ter trabalho. Resolve sua vida, vai viver sua vida. Isso Quando é você dramático, precisar, você usa. É. Vai tá bom pra você ali. Mas, Mas o problema é que não tá bom. Você pagar IPVA, aí depois você vai pagar pedágio, aí depois você vai pagar pra estacionar, que agora a lei municipal acho que mudou, né? Que você é obrigado a pagar em 24 horas o Niterói rotativo. Tem isso. Cara, Não, isso aí, não olha faz que isso. redundância, cara. Vamos falar disso. Meu irmão, que parada absurda, meu irmão. Se você já paga o IPVA, é porque... O que você tá fazendo? Você pagar plano de saúde. Isso aqui é muito aleatório. Você pagar o SUS e pagar o plano de saúde, outra redundância. Você pagar os impostos pra ter escola particular, plano Não, dentário. então, isso seria uma coisa. Sim. Tipo Mas assim, deixa eu eu falar não só um quero usar caso. o SUS, eu não tenho que pagar o imposto sobre aquilo dali. Quem quer usar o SUS, paga o imposto, pô. Mas eu não sei... tá, tudo bem. O certo seria isso. Na verdade, pra mim, eu acho que o certo seria o quê? Você quer usar o tipo de serviço que o governo te oferece? Mas aí o cara que não tem condição de pagar, ele nunca pagaria pelo SUS. Não, mas E ele quem- já paga, pô. Ele paga na compra Não, do mas arroz assim, da mas casa se dele, o cara ele paga, arbitra... pô. Eu posso estar falando uma grande atrocidade, mas se eu pudesse arbitrar, né, escolher, né, de não pagar o SUS e efetivamente não pagar, acho que a ideia do SUS é as pessoas pagarem, né, talvez tenha até um escalonamento de renda para uma pessoa que não pode pagar mesmo, né? Acho que a ideia é essa, né? Então, sim, mas aí o governo poderia entrar numa questão dessa, pra ele direcionar pra aquilo dali. Mas a escolha tem que ser da pessoa, pô. Se existe aquela opção, tipo, você tá pagando, você tem plano de saúde? Então, você paga o plano de saúde e paga o SUS. Tipo, aí o cara que não pode pagar, Como o ele faria. governo ele deveria dar assistência para aquela pessoa, de alguma forma, mas não obrigando você a pagar para ele. Mas aí, vamos supor que somos 3 pessoas. Vocês 2 não podem pagar. Não podem mesmo. De onde viria a renda de onde viria a renda para arcar com as despesas de vocês do Então, SUS? mas aí isso você tá colocando como se fossem pessoas que não produzem nada. A pessoa não produz nada, mas em algum e momento tem, ela né? produziu. Tem, tipo, calma aí, tem outra coisa. Com a baixa taxa de natalidade, a população está envelhecendo. As pessoas que são muito idosas e são efetivamente inaptas ao trabalho, elas não conseguem mesmo Então, mas aí trabalhar. nessa questão elas não contribuem hoje, mas elas contribuíram uma boa parte da vida delas, elas contribuíram. Aí que é o sistema previdenciário de aposentadoria. Aí Não, eu digo saúde, não a previdência ainda não. Não, mas a saúde o aposentado, ele paga pra aposentadoria dele, ele também paga pra essas coisas todas, pô. Quando ele paga o imposto de renda dele, ele já paga pra aposentadoria, paga
pro SUS, paga por imposto total, pô. Aí, o imposto de renda já vai essas coisas todas também, pô. Cara, imposto E no é um produto. negócio complexo. Cada produto que você compra, mesmo você, tipo, o cara que não consome nada, não, quer dizer, não contribui nada com imposto de renda, vamos botar aí. Quando ele compra arroz na coisa, ele tá contribuindo também com imposto sobre produto que ele consome. Então, esse que é o problema, que são redundâncias de impostos, né? Então, Eles vão se encavalando, né? esse que é o maior problema no Brasil, é esse. Ou você... E imposto o certo, é muito complexo também, cara. o certo é... Tem quem você diga tem que é roubo, né? Mas, cara, é um negócio muito absurdo mesmo, cara. Não, o Não, problema o roubo não. é o que eles fazem, né? Então, o o que problema eu não acho- é o Além imposto. O que eu acho que é roubo é porque o certo seria ou você no produto ou você na renda. Pô, você pagar imposto de renda todo ano, cara, por um dinheiro que você já pagou em imposto. Quanto você vai pagar esse ano pra Receita? Pô, Eu vou olha pagar só. R$1.600. Aí. Eu não vou pagar nada. Não, olha só, cara, e todo Só ano da tem empresa, isso, a empresa cara. paga, né? Ano Não. passado você pagou 1.600 também? Não lembro. Eu vou ter que pagar. Antigamente eu conseguia restituir. Receber. Na época do Bozo... Não, esse negócio que o pessoal fala do quinto, né? Ah, Que o quinto era uma vez só, né? O quinto Na- dos infernos, né? Que na era o época quinto do da coroa Bozo, portuguesa. eu Você consegui- pagava um quinto? É. Um quinto é o quê? Era um imposto... 20%. 20%. Um quinto, É. né? Um quinto é 20%. Mas você pagava uma vez só sobre o ouro. Não é todo ano. O imposto de renda é todo ano, cara. Todo ano. É. Cara, é Não, absurdo se fosse mesmo. até uma vez por ano ali, você pagar um imposto Mas de todo renda. ano, uma vez por ano. Não, se fosse uma vez por ano, mas você não pagasse o imposto sobre o produto, Mas, cara, olha só, pensa comigo. o problema é os dois, cara. É. Você paga o imposto de renda e paga sobre o produto. Aí você paga o cara que tá, tipo, o cara do mercado que tá te vendendo arroz, ele também tem que pagar o imposto de renda dele e paga sobre aquele produto que foi produzido. Então ele vai colocar no valor do arroz o valor que ele pagou do imposto de renda também, pô. Ele vai botar Isso. o produto que ele pagou, Não, esse do é- imposto que Não, o outro aí pagou. você tá e descontando vai indo- de trabalhista, lei trabalhista, dos funcionários. Também, então, mas é mais imposto. Do caminhão, da. Mais imposto. Imposto. Aí o caminhão que ele comprou, que ele pagou imposto, a gasolina que ele colocou, que ele pagou imposto, vai embutindo nesse valor. No final, o produto é cheio de imposto, por isso que é muito caro. E a renda também é muito cara. O imposto de renda também é muito caro. Então, Aí vamos pegar agora o custo do executivo, judiciário e legislativo. Falar nisso, tá um projeto que foi Aí, aprovado na CCJ da Câmara para aumentar o número de deputados. Calma, Borghetti, calma, De Borghetti. 513 para 533. Porque se você acha que 513 é pouco, então agora vão ter 533 bocas para você sustentar, para pagar, Não é só- trabalhar não é igual só- um burro de carga. não é só e isso, fora né? o A salário, família. Né? Que Não, é salário velho. mínimo. Não é Vai- salário mínimo, né? O custo mensal vai ser 48 milhões. Imagina. Porque o Brasil já tem pouca coisa para pagar, né? Imagina se o político fosse obrigado a usar o SUS, botar o filho no colégio público, obrigado, né? Eu acho que deveria. Ia ser diferente, né? Eu acho que deveria. Mas um ser. caso, eu conheço uma moça que o filho desenvolveu surdez, né? E aí precisou fazer um implante coclear, né? A cirurgia é de R$300 mil. Uhum. Tudo pelo Tudo SUS. pago pelo governo. Até o translado para São Paulo, que a cirurgia era em São Paulo. Não, então, se você Hotel, der a sorte de estar garoto, num cara. estado... Tá, mas aí ela deu a sorte de É. conseguir estar viva de na hora estar ainda, num né? estado Ah, é. que, por exemplo... Mas aqui acho que no- criança tem prioridade. Aqui no Rio a gente tem o Hospital do Ó, Câncer. botei aqui, ó, ChatGPT, o cara, pô, meu irmão, Não, tem que ser o Muito pago, obrigado tem aí. que ser o pago. mas o meu é. Ah, é? Então passa o login no- depois. É. Em 2024, os gastos com servidores públicos da União totalizaram 370 bilhões, Uou! representando um aumento de 1,2% em relação a 2023. Caraca, meu irmão. Além disso, o Brasil destina 13% do seu produto interno bruto, 13%, né, ao pagamento de servidores públicos, colocando o país em sexta posição entre os mais de 70 nações analisadas. Então, deixa eu te falar E um aí, qual a negócio. solução, João? Deixa eu te falar um Compra negócio. Bitcoin. Comprar Bitcoin. Se a gente for parar pra pensar, tem muita gente que acha assim, o governo ele é incompetente mesmo. Não, gente, é uma ideologia feita pra ferrar a vida do país, porque assim, vamos pensar comigo. Mas não é isso é mais do que partido, cara. É de partido, é, É o do teatro da partido. tesoura brabo Não, lá, muda o partido para Não, Teatro da Tesoura não é isso. Teatro da Tesoura é PT e PSDB, porque o PSDB fingia Mas você ser vive em um outro oposição... teatro Ah, o Tesoura. MDB também, pô.
PMDB Não, antigo, né? tipo Mas acho assim, que o PL é diferente. Tem Teatro mesmo. das Tesouras... Não. O Não, PL, a visão do PL é direita. O PL tá indo pro caminho da direita. Não, acho que o PL, não sei como é que foi, era antes, com aquele maluco que foi até, que tava com Lula na época, que ele era, que é o presidente lá, agora tá com o Bolsonaro. O cara é vendido, literalmente isso. Sim, mas Aí o partido agora ele tá ele indo como pra o PT direita. deve ter jogado ele de lado, ele foi pra Bolsonaro, mas o Bolsonaro e a galera dele ali, que é mais de direita. Não é direita de fato, direita economicamente. O Paulo Guedes era o de direita no governo liberal, Bolsonaro. É que o centro, liberal. mais um centro-direita. Mas na verdade. o Bolsonaro e a galera, tipo, botar o Jordi, o Nicola, essa galera, eles são mais pra direita. Mas o PL em si não é um partido, caramba, historicamente, que não. combatia a esquerda. Não. O PL não era nada Mas antigamente. pelo menos mudou, né? Pelo menos mudou. Aí Isso foi já é pra um bom isso. passo. Mas sabe o que acontece? Há uma ideologia que vem lá de Lenin, de Karl Marx, que você empobrece a população, você aumenta o informalismo de emprego, por exemplo, né? Vamos pensar, eu vou ter que pagar R$ 1.600 para Receita até o final do ano, né? Para conseguir parcelar. Obrigado, Haddad, por me dar essa oportunidade de parcelar, para não me ferrar tanto. Mas voltando, isso é normal, você promove a pobreza. Todo país socialista, como Cuba, que era um dos melhores países capitalistas do mundo, começou assim. Você empobrece a população, você impede ela de trabalhar, você arranca a formalidade, você aumenta a informalidade, e aí você consegue o campo perfeito para você se perpetuar no poder e você fazer do seu país um país socialista. E galera, na boa, qualquer um que entende minimamente política, a ideia deles é essa. Você acha que o Lula, você acha que essa galera da esquerda, reduzir a jornada de trabalho, gente, para 4 dias de trabalho e 3 de descanso, você acha que o cara do mercado vai contratar mais? Você acha que ele vai pegar esse valor que ele vai ter que gastar, esse custo de funcionário, você acha que ele vai botar em quê? Vai botar em você, nos produtos. Não, na verdade, o cara vai ter que contratar mais pessoas, aí automaticamente ele não vai dar aumento de salário pra ninguém, pô. Não vai ter aumento tão Aí o cedo. próximo que contratar, tipo assim, exemplo, vou te contratar com 2 salários mínimos. Agora o próximo vai ser com um salário mínimo só, porque ele vai trabalhar menos, pô. Basicamente, não é só isso. o cara ele não vai aumentar o custo dele simplesmente porque ele gosta do funcionário, não tem isso, cara. O cara ele pensa no lucro dele, pô. Isso é normal, isso daí, galera, o empresário pensar no lucro dele é a coisa mais normal do mundo. Se você Ele não que tá ele que satisfeito, criou, cria sua empresa. ele que criou aquilo dali. O governo, não foi o Lula que criou o governo, então ele não pode ter lucro sobre aquilo dali. Isso é normal. O governante não pode ter lucro. A estatal não pode ter lucro. Mas o empresário que criou aquele negócio daquela bosta do zero, ele tem que ter lucro, pô. É normal. Exatamente. Como é que o cara vai ter como é que o cara vai pagar as contas dele, vai pagar imposto de renda, vai pagar coisa pro papai Lula? Não vai ser com Bolsa Família, não. Ele não consegue, não vai nem ganhar Bolsa Família, não tem araribóia, não tem esse negócio não, cara. É pagando imposto. Então, pra pagar o imposto, ele também tem que ter o lucro dele. Você vê que eles adotaram essa ideologia de endemonizar o empresário, né? Porque o empresário ganha muito e paga pouco pro funcionário. Você ganha muito, Bebeto. Não, mas cacete. não, tem empresários e empresários também, né, cara? Tem os caras que ganham, tem a tributação muito menor e tal. Cara, então, enfim, mas é o que move o país. O emprego, que move o país. emprego no Brasil não tá ruim não, cara. O problema é que as pessoas não querem mais trabalhar. Por causa dos Então, auxílios, né? Aí o cara vai lá, ele chega, o empresário 2100, chega... né, que o mendigo ganha em Niterói, né? 2100. Sem fazer 2100. Bolsa Sem Família, Já tá mais nesse nível. araribóia, pô. 2100, João. O cara aí vai botar caixa de mercado, pagando um salário e meio. Um salário e meio. É melhor o cara ser 2.100. mendigo, pô. O cara ganha 2.100. Não, e vamos botar aí até o... Pra usar crack na Mendigo rua. não, é pessoa em situação de rua. Pô, agora ficou melhor. Agora Quero até você- parabenizar aqui a prefeitura de Joinville, que ela faz um trabalho tolerância zero. O cara, morador de rua, não tá tendo em Joinville, porque quando começa, a prefeitura já vai lá e já tira. Não Mas tem uma parada essa que eu queria opção. falar aqui também, negócio de... Tá falando de empresário e empregado.
um empregado, vamos botar aí um salário mínimo, acho que é 1.513, 1.514, alguma coisa assim, 1.500 e alguma coisa, ou não sei se aumentou agora. Aí o empregado ganha 1.500 e alguma coisa, ou mais um pouco, não sei, mas a empresa paga pro empregado esse valor, que vai para a conta do empregado, mas a empresa tem que pagar praticamente 1.500 e alguma coisa mais pro imposto. Então, o empresário tem 2 empregados... O demônio? Pra ter um. Pra ter um. Então, a cada um... Tipo, exemplo, ele tem 10 empregados. Ele tem, na verdade, Custo de 20 empregados. Pra ter Só 10. que esses outros 10 é pro governo. Entendi. É o funcionário Não, público. isso é em tudo, né? Você trabalha 5 meses no ano pra você... Só de imposto, né? Sim. Eu acho que já chegou a 6, não? Eu acho que é 5. 5 Mas ainda? Deve ser contas. 5 e pouco, sei lá. E Mas aí, Rombo da Previdência. Nicolas Ferreira. Rombo do Previdência Como é que o cara INSS. chamou ele lá, cara? Presidente da sessão lá, cara. O Chupetinho? senhor, cara. É. Cara, É, maluco, você vê como meu é que é irmão, a- Isso aí é o The Office, meu irmão. Rapaz, Oi? se eu entrasse nesses negócios... Parece o The Office. Se eu entrasse nesses negócios, eu ia chamar todo mundo de arrombado ali. É. Porque eles falam, Não, não, Vossa Vossa É, Excelência, Vossa vai pra Excelência. merda. É. Vossa Excelência Caraca, da irmão. gente é o com todo respeito, né? É. Você falar com todo respeito, você pode falar tudo que você quiser depois. É. Né? Vossa Excelência. Vossa Excelência, Vossa você é uma Excelência arrombada. chupetinha. Então, Caraca, resumindo meu, a coisa prosa, né? Em 2019, o Bozo, como vocês chamam, ele criou um projeto Aquele pra capeta. evitar a corrupção no Também não é INSS. santo, Não, não. Não é, mas... Pô, ué. meu irmão, aquela mulher que tá presa lá, meu irmão. Com o negócio de batom em estátua lá. 14 anos. Pô, é... vai. Pô, Mas o que o Bolsonaro fez com isso? nada. Ué, mas ele consegue... Não, o não, cara não eles consegue... tentaram Tá de torcendo tudo. pra É. não ser preso? O cara tá... Hoje o cara Ele não poderia ter feito. Eu também Clezão acho lá, que... meu irmão. Família de Clezão lá. Mas agora Mas não o faz, dois, não pode cara. fazer mais Bolsonaro nada, ia não, fazer, cara. cara. É Ah. o Supremo É. que mandou prender. Ele não vai conseguiu fazer fazer o na quê? pandemia, como é que ele vai fazer? fazer na- o quê, ninguém. cara? Eu acho também que ele poderia ter feito muito mais coisa e botado a coisa na mesa ali e falar, meu irmão, cacetete na mesa. eu que Ah, mando vai nessa se jossa aqui, agora vocês Tinha, declararam, né, sei lá, cara? guerra Tinha logo que ter, e, tinha meu irmão, que ter tinha que mesmo. ter alguma coisa assim. Mas não Pô, teve. por Aí, isso que o agora pessoal acabou, quer- saiu do Eles poder, querem já ser era. pô. preso por tentativa de golpe, porque agora falar mal já é golpe. Você tá falando Não, ele tá falando mal de Bolsonaro, pô. A É, melhor ué. coisa que tem, cara. Falar mal de Bolsonaro vai ser. Vai cara, viralizar. É. Então, Redução de pena. em 2019, o Bolsonaro criou um projeto para evitar corrupções no INSS e na Previdência, que seria o quê? De 2 em 2 anos, o INSS teria que provar que aquela pessoa que pegou o empréstimo, ela quis. Só que, em 2022, Entendi. o Congresso vetou. Aí, Cara, tem muito golpe assim, né? Depois Não, disso- e olha que o Congresso hoje, se eu não me engano, a maioria é de direita. Se diz de não, mas direita na mesmo. época não. 2022? Na época, em 2022, não. Foi em 2023 pra cá. Tá, que- mas era bem Tanto é que forte. o Lula ia não era? governar com o Congresso de direita, né? Mas hoje é a maioria de direita. Aquela- o que, e que aquela- a galera de ah, direita aque- faz? Não faz nada também. Aquela Não faz. ministra lá, meu irmão, Ah, quando o faz Lula. nada. Acho que era ministra, assim. Cara, Quando o é, Lula é assumiu. fizeram, a bota aí máquina um ponto aí. pública, cara. Você é o lembra dessa sistema. parada? Então, Quando mas ele- a ministra lá assumiu, ela era do Bolsonaro, quando o Lula assumiu, ela foi lá abraçar o Lula. Aí falou assim: não, como é que é? Não, aqui você tem. Aqui, eu tô contigo. Caraca, aquela que meu foi. irmão. foi Ela o- tem Simone de safado. Tebet, né? Não, É. não foi A nada. Soraya Tronic. Não foi essa galera de presidente, de candidato, não. Foi uma ministra lá, desconhecida lá. Foi ministra do É, Bolsonaro? é. Não tem nenhum eu vou ministro te do mostrar, Bolsonaro né? foi ministro que é ministro do Lula. Não, né? não sei se foi ministro, mas foi lá pedir a benção. Ah, né? sim. Ah, cara, o Isso aí- sistema, o Você vê o Capitão grande- Nascimento nosso grande já diz, Frota. o sistema se... Frota era, meu irmão. O sistema se realoca, ele... Na verdade, você Como é é que ele falou amado pro quando você filho tá no do poder. Bolsonaro lá? Como ele falou? Tu gostava, né? Tu gostou, né? Você Não, era nunca menos... vi, né? Você era menos imoral quando fazia filme pornô. Ele falou, tu gostava, né? Mas aí, voltando, eu queria até convidar você também pra assistir o vídeo do Nicolas Ferreira no Instagram. Seguia nosso perfil no Instagram. Não, É. por favor, né? Siga o nosso mínimo. perfil no Instagram, o ITPod. O Politicast, ele é um quadro do ITPod,
Entendeu? Tem a Esses Ele fala gênios esse da negócio, política. é. A Academia Brasileira de Letras. a Academia Brasileira de Política. Professor Roque. Cientista político aqui. Não, sou aquele filósofo, o Pondé. E aí, voltando, em Mas- 2023... Pondé tá abaixo da gente. Cortella. Tá abaixo, ele tá E abaixo professor também. Roque. Em 2023, o presidente do INSS, Carlos Lupe, ele foi informado e nada fez. Só que agora, não sei por qual motivo, a polícia desculpa, a Polícia Federal, ela começou a investigar e descobriu a fraude. Então, bom, por enquanto até agora a única coisa que fizeram foi tirar o Lupe do cargo, só, o Carlos Lupe, só. É. Só. Não mais nada. Pra que devolver dinheiro? Pô, Não, lembra- não, quem vai devolver dinheiro é a população. É. O pessoal apresentou um projeto para você pagar o imposto devido ao rombo. Caraca. Pô, lembrar no Japão, acho que foi no senador no Japão, o cara foi descoberto por um roubo, acho que tipo um negócio assim. Eu não sei se era 30 mil reais ou 30 mil dólares. 30 mil dólares. Aí o cara se sentiu tão humilhado que ele fez aquele negócio de harakiri. Aham, de se enfia matar. a faca na barriga. Meu irmão, 30 mil dólares. Mano, no Brasil, Aqui mano. é 3 vezes mais em bilhões, né? Caraca, meu irmão, no Brasil o nego ia estar, meu irmão, se alfinetando assim Só até morrer. Corta pra mim. Só uma curiosidade aqui, pra você entender uma coisa. Esquemas de corrupção do PT, né? Vamos lá. Portugal, durante 300 anos, pegou em ouro do Brasil o equivalente, corrigido, a 300 bilhões de reais. Valores atuais, né? Valores atuais, corrigidos. Só o PT, com escândalos de corrupção, já tirou do Brasil 900 bilhões. Sendo que Portugal demorou 300 anos para tirar 300 bilhões. 900 Bilhões ao todo. Nove- Mas já passou mais vendo? dessa conta. Já passou. Só essa questão do INSS aí já foram 90 bilhões que foram... Só em um ano, 2023. Cara. 2023, 2024. Não, só 2023. Só 2023, é isso aí, 90 bilhões. 90 bilhões. Então, Bota ó, 2024, mais uns 90 aí. Mas o mínimo. importante é que vocês tiraram o Bozo. Parabéns. Agora tem uma nova notícia boa pra caramba, tá? Bombástica, vai. Previdência vai entrar em colapso. Tudo indica que a Previdência vai entrar em colapso em 2027. O que isso quer dizer? O seu avô, que trabalhou uma vida inteira para sustentar você, socialista de iPhone, pode ser que ele não tenha o dinheiro da aposentadoria dele quando ele for buscar ou quando ele for tirar no banco. E isso é o melhor ainda. Quando é você se que machucar, contribui hoje, que tem, sei lá, 30 anos ou que você tá começando, como o nosso garoto Felipe aqui. Tá com quantos anos, Felipe? 19 anos. Vai começar a contribuir agora. Quando se aposentar, Não vai ter nem dinheiro. se aposenta, nem esquece de se aposentar. Não, em 2030 já tá prevendo uma reforma da Previdência para aposentadoria com idade mínima de 78 anos. Caralho. Então, Felipe, você vai ter que viver pelo menos 78 Não, anos pra você ganhar já uma tinha coisa. Aí que você- trabalhar quando você nasceu. Não, aí você tem... Recém-nascido, sua mãe já tinha que ter colocado você na empresa e assinado sua, e E botado tem sua um carteira pra agravante, que assinar. a mulher aposenta antes. É. A mulher aposenta antes. Vai aposentar com 75. Não, mas e o homem vive menos. É. Olha Cara, que maravilha. Tem lugar Cara, que o homem tá ferrado, cara. Tem lugar no... Não, sempre se ferrou. Olha só, tem estado no Nordeste que a estimativa de vida do homem é de 69 anos. Vai morrer trabalhando. Não, o cara vai ter que trabalhar no caixão. Então. Vai ver o que mais vai ter é Robocop. Mas, cara, mas é por isso Aí que o- no velório, o patrão vai cobrar o filho, né? Ó, teu pai ficou devendo. Não, o patrão vai chegar, ó, pega esse caixão, joga ali na minha empresa e põe ele ali pra trabalhar. Não, vai chegar você. Aí, essas coisas você tem que avisar antes, tá? Muito bom, né, cara? Outra pauta Tamo federal aqui ferrado, que eu meu queria irmão. levantar só pra Compra tirar o Bitcoin. É. É, tem que pegar uma afiliação do curso lá do 38 lá pra gente ganhar um dinheirinho. É. E botar o Wallet of Satoshi, né? O Blue Wallet. Agora eu quero levantar, trazer Coisa uma... da Binance. Binance não, Binance não. Não, mas a pessoa, como é que ela Ah, vai é, colocar? sim, Tem que colocar, né? Não. Não, na real, o Wallet of Satoshi dá. Se você botar um QR Code pra receber. É, mas a pessoa não entende nada. Eu até hoje não fiz esse troço. É. Bota na Binance por enquanto, depois você... É, ninguém com o tempo. tem... A não ser que você Procure seja um saber sobre o bilionário, assunto. a não ser Procure que você saber. seja um cara que ganhou muito dinheiro com o INSS,
Aí você pode já A gente tem que começar arrumar já- um cara igual aquele dublê lá do Fernando Gil, já viu? A gente tinha que arrumar um negócio no governo, porque é isso que dá dinheiro. também. Pô, o Calma, fala assim. Não, o superchat do cara é Você vai 500 se conto, cara. candidatar, Você vai ser a nossa Não, eu esperança vou- aí. A minha opção não Quero é ver roubar, você não. diminuir os impostos, quero ver. Diminuir Então, salário. Eu tive- sou uma hondurinha, não faz verão. Então, né? eu Mas levantei a um gente projeto, eu criei um projeto que até a gente vai Dentro levar do Roblox. Ó, pra um deputado. aqui não, tá- Roblox não, Minecraft. Não, sério, a gente tá com uma ideia, eu estudando, eu criei uma ideia de um projeto de uma previdência privada, não do jeito que é, mas tipo assim, você tira da Caixa Econômica a responsabilidade do seu FGTS, e vocês, na hora da contratação, você chega e fala, eu quero que meu FGTS, meu INSS vá pro banco X. Aí ele vai administrar, entendeu? Você tira da Caixa, você tira o peso da Caixa, e os bancos também teriam que criar agências igual a do INSS para fazer perícia. Rapaz, eu na minha Mas burrice, já não eu não sei existe se a isso. ideia dá certo, não entendo. Tá? De você diminuir, tipo assim... Não, mas é possível, a pessoa pode arbitrariamente descontar, não descontar. Não, Ah, tá. não O pode. problema é a lei, né? Não, o Então, funcionário esse é- privado não tem hoje nem ele é acesso obrigado a ser pela Caixa Econômica. No caso, o projeto a pessoa vai poder escolher. E o que acontece? O Brasil hoje tem 1.500 agências do INSS. Se esse projeto fosse para frente, você diminuiria em 60% as agências. Então, Mas como é que você fez esse levantamento? estudando, pô. Você vai Ah. estudando, vai Cara, pô, estudando. meu irmão. O cara é um gênio, E o mano. que Gênio da acontece? política. O cara é o criador do Plano Real É. 2.0. Isso aí vai ser Você meu assessor. reduziria por baixo, com certeza. Você reduziria por baixo, anualmente, 1 bilhão e 500 milhões do governo de custo fazendo isso. Por baixo. Isso, um governo federal. Você tira do governo esse peso de 1 bilhão e 500 milhões por ano. Na verdade, então, mas aí o governo... Por que o governo ia querer fazer isso? Porque é bom porque o governo vai economizar. Vai ser bom para todo mundo. Não. Para banco, para o O governo governo. quer mais dinheiro pra entrando na conta dele ali, cara. O cara Quanto não vai mais ter, dinheiro o cara entrar não vai ter ali, os 90 mais dinheiro bilhões ele pra tem pra roubar, né? poder te roubar. Não, mas pô. ele vai ter, porque o banco vai ter que pagar imposto para isso, né? Se o banco tá administrando seu Não, dinheiro mas você como não, mas trabalhador você não tá privado... entendendo. O dinheiro... Não, dele- tá, entendi. A máquina pública talvez possa não ser favorável, mas aí Até foi porque que eu- eles vão querer contratar... Pra ter mais dinheiro ali, eles vão querer contratar mais gente pra ter uma máquina pública mais inchada. Isso eu tô falando coisa da esquerda. Sim, a sim. esquerda pensa assim. Por isso que eu não consigo entender quem é de esquerda e o cara que é empresário ou o cara que... A não ser funcionário público. Funcionário público, eu entendo que... Mas então, o prefira funcionalismo um pouco a público esquerda. não teria Tem como vários, entrar. cara. Olha só, os bancos foram as empresas que mais se beneficiaram do governo Então. de esquerda. Então, mas É. por causa do roubo, pô. Não só roubo, Não, né? mas Porque eles não quer facilitam Então, mas, várias linhas de não crédito. quer dizer que o banco tenha prejuízo com o governo de direita, pô. Ele também tem lucro. Mas tem muito mais na esquerda. Então, Mas mas por muito. causa do roubo, Cara, pô. no primeiro, Não porque... no primeiro trimestre da Dilma, eu não sei se eu falei isso, saiu um levantamento das 10 empresas que mais lucraram. Era tudo banco. O banco Sim. não teve muito Então, lucro cara, com mas- o Paulo Guedes, não, por incrível que pareça. As Mas pessoas isso também acham é que o pra Paulo lavagem Guedes de dinheiro. Os enriqueceu caras os sabem bancos. movimentar Muito dinheiro. pelo contrário. A questão de ser um de esquerda ou de direita, pra isso, as empresas em si, isso você for ver, os maiores bancos, assim, são do governo. Você Não, tirando... Itaú, cara. Então, mas o Itaú é... Pô, com certeza o dono do Itaú é amiguinho do Lula. Não, sempre vai ser. Então, Mas aí é- o cara vai estar ali sempre... Mas assim, Se você for amigo do Lula mesmo não sendo nada, você já vai ganhar alguma coisa e você ganha, pô. Mas todo mundo tem motivos para suas decisões ideológicas, né? Por exemplo, tem funcionário público, mas tem funcionário público que é pró-direita também, eu conheço um monte. Não, sim. Tem o empresário que é de esquerda, Então, tem de tudo. esse eu não entendo. Esse eu não entendo. Ah, Por que eu que o acabei de te falar, o Não, mas banqueiro, isso pô. é o 5. São 5 Não, bancos não é no só Brasil. não. Não lembra do Joesley, cara? Então, mas são esses que entram na Isso, falcatrua, é isso pô. aí, Aí cara. que estão ligados ao governo. Mas, vamos botar aí, Você falou que é um dono de padaria? 99,9% das empresas no Brasil não estão ligadas Mas ao aí o governo. cara pô. vai se abster do benefício próprio e vai dizer que pro bem-estar social a esquerda é melhor, entendeu? O argumento é esse. Mas o que eu tô falando pra você é o que se beneficia do governo não é nem 1% da população Então, olha só. das empresas. Os Você empresários são menos de 1%. O cara da Americanas. Você pode botar aí uma lista aqui de no máximo 100 Não, nomes. mas esse não é o ponto, não. Olha só. Você concorda que a fatia de servidores públicos no Brasil é menor
do que a de informal e menor do que a CLT. Informal e privada. Sim. É menor, né? CLT. Mas o gasto... Não, tô falando o representante. Sim. Qual que é o ponto? Existem pessoas que eles pensam assim, poxa, eu sou a menor fatia da sociedade. Então, eu não posso votar ou apoiar uma ideologia que vai me beneficiar, porque eu sou a menor fatia da sociedade. Eu tenho que pensar no grosso. Pô, lá ele. Na maior parte da população. E aí o cara vota na esquerda ou na direita se abstendo da sua própria classe, entendeu? Cara, eu acho que não é assim não, cara. Ninguém vota assim. Tem muita gente. Quem que vota Conheço assim, cara? um monte, cara. Todo mundo vota por conta própria. Não, Tipo, não, eu vou própria, votar todo porque... mundo. Eu vou votar porque eu quero o melhor pra mim, Rapaz, pô. olha só, A o esquerda Correio- é assim, cara. O A Correio... esquerda, mas não é assim, não. Não, a Aqui, eu vou te direita, dar um quem é de exemplo, direita... vou te Não, dar um exemplo. primeiro, quem é de direita, você fala, pô, não, eu sou de direita, o cara já não vai votar na esquerda. É porque ele odeia a esquerda. Sim. Nem todo mundo vota pra si, não, igual- cara. Tem igual muita a gente mim. que Não, vota pro... muito poucas pessoas. Não, Se não, for não, aí, não, vai não. ser você e mais 3 pessoas no Não, Brasil inteiro. não. Não tem isso não, cara. É, cara. Não Tá faz doido. sentido, sabe por quê? O cara não tem nem Da onde você força. tirou esses dados também? Ó, Não tem vamos dados supor, pra eu isso. conheço um monte de Fonte militar que vota na da direita. juventude. Vozes da minha cabeça. Não, eu conheço um monte de gente que vamos botar militar. Tem um monte de militar que vota na esquerda e militar que vota na direita. Parte porque acha que ele é uma fatia menor da população e Então, mas aí vai é um beneficiar funcionário uma público, fatia não é maior. empresário. Não é empresário, mas tem empresário que pensa assim também, cara. Não, muito pouco. Ó, vou te dar um muito exemplo. pouco, não tem- Pode ser. Eu não conheço nenhum empresário que vota assim. O Vota cara o que quê? vota, Vota o o empresário que vota na esquerda, É. é porque não, pô, Se sei lá, beneficia? vou me beneficiar, tá na prefeitura de alguma forma. Não, É, antes de começar o programa, tem que todo mundo fala assim, tem que botar uma... Igual a Ministério da Saúde, fala assim, nós certificamos que podemos estar falando um caminhão de estrume de bosta. né? Podemos estar falando? É. A gente tá falando com certeza. E que a gente não é especialista em nada, né? Só lembrando, pessoal, esse nosso podcast é totalmente isento, tá? Até porque ninguém vai querer pagar pra isso. É, Só poderia, né? lembrando. Poderia. Mas quem É. quiser apoiar, como é que é? faz o... Insider, patrocina nós, Patrocina Insider. nós, patrocina a gente aí, Insider. Insider, Apoia a quem gente mais? aí, Quem pô, mais? meu sonho. Eu tô com o patrocínio do meu cunhado, que me deu essa camisa de lá dos Estados Unidos. Easy Invest, Obrigado mas aí. Easy Invest É. não existe mais, né? Você que tem a mesma ideia Growth, política da Growth, gente. cupom da Growth. 3%. Tá precisando desses dois aqui, ó. Pô, tamo, João. Não, ele tá magrinho também. Pô, o- aí, voltei. Já Vou foi, até malhar o ontem, Iron Man. já tô. Mas vou dando um exemplo. Aí, saúde em pessoa. Aí, Vou dando um exemplo. Garota propaganda na Souza Cruz. Dando exemplo daquilo que o Bebeto tá falando, os Correios tiveram um lucro absurdo no governo Bolsonaro. O cara tava pagando o 14º. Fora a PL. O lucro absurdo. Aí o que a galera do Correio falava? Não, eu vou votar em Lula porque o Bozo vai privatizar o Correio. Seu animal! Você tá tendo... Você agora, o Correio tá entrando em colapso econômico. Porque não tem dinheiro, tá tendo prejuízo. Daqui a pouco é capaz de acontecer quase igual no governo Dilma, que quase teve gente que perdeu o emprego sendo funcionário público no Correio. então, isso é uma coisa que você. Tipo. Me desculpa, tá? Mas é porque a gente fica muito... É muita raiva vendo o que os políticos estão fazendo com o país, cara. E o país estava caminhando. Ah, o Bozo foi um péssimo governante. Não, o Bozo com pandemia e guerra entregou o país com superávit. Sabe o que é superávit? Superávit é igual a dinheiro sobrando. 54 bilhões de reais. Ele entregou com dinheiro sobrando. Desde que o assumiu, só tem prejuízos de 100, 200 bilhões, tá? Então, O João é o Borghetti com o Ronaldinho e pé de pato. É uma coisa assim. Essa questão política e econômica é matemática. Se você chega e fala, ó, o Bolsonaro foi uma porcaria. Pô, maneiro. Me Agora, prova que economicamente, Me prova foi que uma porcaria. Pode não ter sido dos melhores. Mas, com uma pandemia, ele governou 2 anos, provavelmente conseguiu governar 2 anos, porque teve 2 anos de pandemia. Então, nesses 2 anos de recuperação, ele recuperou muito bem. O governo do PT, nesses 16 anos que ele esteve, até entrar o Michel Temer, foi só afundando o Brasil.
foi afundando. Isso número, tipo, é matemática, não tô falando aqui não, porque ele foi muito bem pro governo lá do Nordeste de alguma coisa, de assistencialismo, não tô falando nada disso. O que eu tô falando são números. O número mostrou, todos os números mostravam em relação à economia, economicamente, ele era ruim, foi cada vez piorando. No governo Bolsonaro, foi melhorando, teve a queda absurda no mundo todo com a pandemia, mas depois da pandemia, pós-pandemia, ele foi melhorando até ter um superávit. Ele melhorou a economia do Brasil. Nesses 16 anos do governo do PT, ele teve um superávit, eu acho que no início, porque também o mundo todo melhorou, teve uma parada dessa, mas depois caiu. Depois disso, desses 16 anos, só o Bolsonaro conseguiu ter superávit. E depois do Bolsonaro agora, Lula 3, já teve déficit de novo. E déficit de absurdo. 100, 200, tá? O Brasil 100, voltou 200. a dever muito depois que o Bolsonaro saiu. Então, isso são números. Não quer dizer que o Bolsonaro foi o melhor presidente do mundo. Que, não, meu irmão, o Bolsonaro... Não tô falando nada disso. Ninguém aqui é defensor de nada. Eu prefiro muito mais ele do que o Lula, lógico. Eu sou defensor de números. Não, eu preferia o João Neto aí, cara. Chapa, João Neto e 38, pô. Que caiu agora, né? O cara tá preso, né? Quem é João Neto? O advogado, pô. Aquele Sei advogado quem é da essa Bahia. pessoa. Ele ia vir... no caroço no relógio. Não, no coco no relógio. O cara ia vir presidente aí. Não faço ideia de quem seja. Não, você é um alienado. Não, mas aí, tipo, ó, se você for ver um Pablo Marçal, também não seria... O cara tem uma empresa, o cara economicamente... Ele poderia ser uma opção, como o Bolsonaro poderia ter sido uma porcaria e foi Não, melhor. mas conclui aí o que você ia falar, depois a gente fala de Pablo Marçal, que Então, eu quero perguntar um negócio a você sobre economicamente, é um número, não é dado filosófico aqui, não é uma coisa... não, pô, olha, o Lula, o Bolsonaro fala coisas... Cara, eu tô nem aí pra isso. Falar coisas ruins, o Lula fala um monte também. Se você enumerar, vamos botar uma matemática. Vamos enumerar as merdas que o Bolsonaro fala, enumerar as merdas que o Lula fala. Se não dá igual, vai ser o Lula fazer mais, porque ele tem 16 anos falando merda. Bolsonaro só teve 4 ou mais um pouquinho ali, quando ele falava nos debates lá da Câmara. Mas, economicamente, os números provam, isso é uma prova, que o Bolsonaro foi melhor. Pô. Nesses 2 anos de governo dele, ele foi muito melhor do que o Lula nos 16 mais os 3, agora 2 anos, agora ele tem 3 anos, né? O Lula teve um período bom na época do petróleo, né? Então, o início dele. Que ele pegou bem ali. Primeiro ainda. mandato. Era o mundo todo bem melhor. Mas o mundo todo. Mas olha só, não foi a subindo política pro dele, petróleo. não. Ele só manteve a política do Fernando Henrique. Porque assim, você pode não gostar do Fernando Henrique, mas a política econômica do cara, pro momento do Brasil, foi boa demais. Vamos começar com o plano real. Então, mas tem quem salvou o diga país. também que ele botou esse plano real, mas o plano real já era uma coisa para dar errado hoje, no futuro. Porque ele pegou meio que a dívida do Brasil, porque ninguém faz uma parada tipo assim, não, vou mudar a moeda e vai ficar tudo 0 a 0. Não, foi O toda dólar uma política, tava alto pra caralho. tá Ele zerou o dólar com o real. Equiparou. Equiparou não, tava... 1 pra 1. Se eu não me engano... Tava 1 para 1. Tava 1 para 1. Foi 1 para 1. Não, chegou a 96 centavos. Não, acho que o dólar foi, pô. O que eu estudei na história ali foi 1 para 1. Início da década de 90. Foi, 94, se eu não me engano. Aí foi 1 para 1. Equiparou, Tá, mas chegou vamos botar 1 para 1. Aí ficou 1 para 1. Como é que ele excelente. fez isso? Politicagem. Senão se falava hoje, né? 1 pra 1 de novo. Não, então. Era só chegar, não, agora a gente vai botar 1 para 1 de novo, acabou. Eu quero. Porque eu quero. Não. O cara não é simplesmente você trocar porque ele trocou um papel, pô. É um papel que ele mudou. Não, agora a gente chama, não vai ser mais Cruzeiro, vai ser Real. Como é que ele faz isso Não, e toda muda uma tudo? política financeira. Vamos lá, o básico do básico em relação ao plano real. Mas ele maquiou esse negócio, isso não sou eu, aí eu já não tenho especialidade, como eu tenho nas outras coisas aqui que eu falei, pô, meu, é especialidade. Mas eu tenho menos especialidade ainda. Tem um filme que fala sobre isso, Real, a história através do plano, que conta exatamente como aconteceu. Mas é exatamente mesmo ou a parada é politicagem também? Não é politicagem não. Tanto que então, o meu medo hoje no Brasil é tudo tem viés. Mas pensa comigo, o filme foi boicotado. Então pode ser que... já... O que acontece? Aí o que passou? O que acontece?
O Plano Real, a inflação na época, quando o Fernando Henrique assumiu a Fazenda, era 1.500% Ele ao foi ano. pra fazenda? Ele foi... Não, quando o Itamar... Do Record? É. Fernando Foi Henrique, junto com quem? Fernando Com Collor o sofreu Nego do Borel? impeachment. Não, vamos orientar o nosso público. Negão da BL. Fernando Collor sofreu impeachment. Itamar Franco assumiu e colocou Fernando Henrique, que nem era economista, mas colocou ele como ministro da Fazenda. Na época que ele assumiu, a inflação estava em 1.500% ao ano. Era tipo assim, de manhã, esse copo tava R$20. À tarde, 40. E antes de fechar o mercado, o cara já botava 60. Tava assim, a inflação... Você tinha que correr na frente do cara da gôndola, mano. Isso aí, a loucura. galera corria, né? Tipo assim, tinha gente que segurava o cara da gôndola. O cara devia ser o mais odiado do mundo. Né? É, maluco. Mas o cara correndo... Pra quem não sabe, gôndola é aquele negocinho que bota o preço, né? Do Gôndola é a prateleira, né? prateleira que coloca e o cara preço botava ali, o preço. que Antigamente ele era o mudava. cara ia ali... Não, pô, antigamente o preço era na unidade. É. Não Então, era mas na... ele- Não, mas o Mas cara ele ia coloca... e Ah, botava. ele colocava em cada coisinha. Ah, botava aquele em cada coisinha coisinha, ali. isso aí mesmo. Em cada produto. Aí, se você for parar pra ver, as casas da década de 80 e tal, elas têm um cômodo que é tipo uma dispensa pra botar a compra de mercado. Que aí Ah. o cara estocava. É. É, Hoje em dia não várias- tem mais muito isso. Aí né? o que Tem. acontece? Hoje em dia, a economia ela é inclinada pra gente ir no mercado toda semana. Se você parar pra pensar. Sabe uma das coisas Ah, né? que ajudaram o Plano Real, que na verdade salvou o Plano Real? A Copa do Mundo de 94. É, eu fiquei... O Brasil ter ganhado porque o Brasil entrou em evidência internacional, então no dia seguinte eles botaram. Só que não foi só isso. Não quebra a televisão, No por favor. cenário. O Gustavo Franco, ele fechou o Banco Real no dia. Porque o que acontece? O Matias pode explicar melhor. Posso. Se a Por quê? bolsa- Por quê? Por que que ele pode ligar? Se a Bolsa de Valores Vamos fechar lá, hoje, então. Vai, se a Matias. Bolsa de Valores não operar hoje, fechar, como aconteceu em algumas vezes, o que acontece? O quê? Caos total. Então, foi o que aconteceu, porque antes de entrar... Mas no- isso Eu queria qualquer um sabia. agradecer minha oportunidade. Não, então, deixa eu explicar. Caraca, Obrigado aí, aí. você é um gênio, cara. Você é... Não, mas o que acontece? Todo mundo que investe na Bolsa vai ter prejuízo ou quebrar, não é Rapaz, isso? Não é você isso? é- Não, eu tô Depende falando do quanto o besteira. patrimônio tá exposto. Você inventou a roda e deu essa resposta. Não, aí. obrigado. deixa eu explicar. Primeiro foi inventar a roda, depois... Obrigado pela oportunidade aí, pela parte. Não, mas vamos lá. Se a Bolsa de Valores de Nova York fechar hoje, o que vai acontecer? Quebra. Quebra um monte de Pô, gente. Vai imaginar ter- que fosse alguma coisa Vai ter diferente da gente do que vai Brasil. à falência, né? O Aí que- é do Japão. Se é do Japão, se acontecer. O que Eu vou acontece? falar. Vai, fala. Quebra. Então, Cara. deixa eu explicar então o que Ai, aconteceu. meu Deus. Isso daí é uma parada revolucionária. Isso aqui... Ah, Felipe tá aprendendo cada coisa aqui, ó, que ele não aprendeu nesses 19 anos dele. É. O que aconteceu? Um dia antes do dólar, que foi no dia, se eu não me engano, no dia da final da Copa do Mundo, todo mundo tirou o dinheiro do Brasil e jogou em dólar. Todo Então- mundo quem, cara? Não, todo mundo, porque eles queriam quebrar o real. Ah, o pessoal, tá. os gringos que tinha Ah, empresa tá. aqui. Porque aí ia valorizar mais o dólar e ia quebrar o plano real. O plano real já ia entrar quebrado, falido. O Gustavo Franco era o presidente, ele coordenava a parte internacional do Banco Central. Então o que ele fez? Ele fechou o banco. Então todo mundo que investiu no dólar quebrou, faliu, teve prejuízo. E quem investiu no real junto com a Copa do Mundo, como o Brasil entrou em evidência, quem investiu no real... Ah, fez tipo aquele short, né? Os caras estavam shortados, né? Como se fosse É isso. short? Explica aí. Não, mas nesse o caso short aí... é o cara compra uma ação com a expectativa da queda do preço, né? Exatamente, foi Aí isso que ele- eles fizeram. Só que o Gustavo Franco, genialmente, então você tem que Não, mas na agradecer verdade, o nesse- Gustavo. Ai, mas não, o cara nesse foi caso muito aí, sinistro, cara. nesse caso aí não é shortado. Ele vendeu os dólares deles esperando que fosse cair para comprar o real baixo. É isso que eles esperavam. O short é você apostar, você tá comprado ali, você tá vendido na verdade. Isso é o short. Você tá dentro da bolsa ali, que é o mercado futuros. Você tá dentro da bolsa ali, o seu dinheiro tá ali dentro. No caso deles, eles tiraram o dinheiro. Eu não quero apostar nesse real aí. Quero apostar no dólar. O dólar que vai Que o crescer. dólar é certo. Só que quem apostou... Cara, ele quebrou, ele matou muita gente, porque teve gente que foi à falência. Pô, o bancarrota. cara foi genial, né? Genial, assim.
Pra Não, mas- Ele salvou o país. Mas ele foi. As Bizarro. pessoas foram à falência por causa do dólar, porque o dólar caiu. Não, cara, ele simplesmente, assim, um dia sem funcionar o banco, vai ter, como ele falou, se a Bolsa Olá. de Valores parar por um dia, vai ter muita Mas a gente que Bolsa vai de quebrar. Valores brasileira parou. Não, como o ele banco comprou- parou. O Banco Central não atuou. Brasileiro. Não Então, atuou mas por se aquele ele tava dia. com dólar? Oi? Se ele tava com dólar? Não, mas quem investiu no dólar, no banco, porque o Banco Central ele vende, compra e vende dólar. Ah, então, mas ele tava com dólar dentro do Banco Central. Exatamente. Entendi. Quem tava lá quebrou. E quem investiu no real, acreditando no real, se deu bem. E junto com a vitória do Brasil na Copa do Mundo, que o Brasil entrou numa evidência internacional, isso ajudou a valorizar um plano novo que tá vindo com toda a expectativa de dar certo. Então teve gente lá fora que comprou real. Gente vendendo dólar depois comprando real. Por isso que foi esse sucesso. Na verdade, se eu não me engano, chegou a 96 centavos de dólar o real. Foi o... Cara, mas se você for ver, tudo isso é especulação, né? A economia é ciência humana, né? É. É uma tudo- parada que você. Mas ele foi genial. Como Você que vê até no ninguém Bitcoin, qualquer imagina parada. isso? Quem quiser comprar ali, se uma pessoa tiver, sei lá, 10 bilhões de reais ou dólares, sei lá, e comprar aquilo ali, vai subir. Mas aí o cara chega e fala, não, eu vou, tipo, que nem Fechar. na época o Elon Musk falou, não, eu vou comprar que eu acho que era Dogecoin, que ele falou, vou comprar a Dogecoin. Aí a Dogecoin subiu antes quando ele falou que ia comprar, mas na verdade ele já tinha comprado. Aí a Dogecoin subiu um pouco. Aí quando ele falou, como ele especulou que ele ia comprar, não, explodiu de comprar, porque o Mas mundo aí inteiro comprou. eu te pergunto o Aí o cara seguinte, ganhou maior dinheiro e vendeu. Mas aí eu te... Mas por que ele fez isso? Porque o mercado de cripto não é regulado. É. Se fosse ação, ele não podia fazer isso. É, Entendeu? Por isso que Agora, ele fez isso. você sabe como é que, Mas- por Tanto exemplo... é que ele tomou mó catraco lá quando ele falou que a Tesla ia produzir não sei quantos mil veículos pra pegar o pessoal que tava em short da Tesla, esperando, com a expectativa da queda das ações da Tesla. Ele lançou esse tweet, acho que foi um tweet, não foi nem um relatório, acho que foi um tweet. Aí subiu pra caraca o preço da Tesla, aí depois acho que a SEC, né? A SEC é a CVM dos Estados Unidos, né? Que regula a bolsa, foi e deu uma advertência a ele lá. mas Pode aí fazer isso. são... Tipo, eu te garanto que agora, como ele tá lá no governo, ninguém vai dar... Ele Ah, pode é. fazer o que ele quiser. Mas a cripto é solto, né? Não tem desregulado, regulação. não tem nem como a pessoa saber. Descentralizado, desregulado. Aí nisso, eu achei brilhante o que ele fez, porque ninguém nunca iria imaginar que o cara ia ter a coragem, a ousadia de fechar. O cara foi sinistro mesmo. É. E foi isso que salvou o plano. Mas Se não aquela fosse galera do Plano Real era a galera Era muito, boa. muito inteligente. isso, boa né? demais, Os caras os de melhores Harvard, economistas do Brasil e talvez do mundo, né? Se você for ver, eu tava vendo... O cara fez o que ninguém conseguiu fazer. O Paulo Guedes, ele foi considerado o melhor economista do mundo. Né? Tem um prêmio que ele ganhou, foi em Aí é muito estranho, né? 2022, sei O lá. mundo inteiro... enfim, você pode falar que a maioria, a média é burra, a maioria é burra, mas o mundo inteiro converge para uma opinião sobre uma pessoa e no Brasil é ao contrário, né? Como é que pode, né? É, O cara o mundo inteiro falar- errado. Você vê um... O cara quebrou, Neymar, É só sua mãe que fez filho inteligente? Você vê um Neymar da vida, pô. O cara Neymar, quebrou os o bancos, cara não, meu mas- irmão, que nem o pessoal fala. Novo há Pelé. Sei lá quantos anos aí que ele é o melhor do Brasil. E várias vezes pode ter sido o melhor do mundo, mas não ganhou nada. Mas no Brasil o cara é odiado por uma classe que não gosta dele porque ele fala... Uma classe que não sabe fazer uma equação de primeiro grau, né? Não, mas independente. Tipo, o cara é jogador de futebol, não precisa nem... O cara pode ser analfabeto. Ah, sim, Mas sim. Você ele tá não falando gosta... do Neymar. Não gosta do Neymar porque o Ele é à Neymar direita, né? o posicionamento político dele é contra o Lula. Uhum. Não é nem a favor do Bolsonaro, porque o Bolsonaro de repente pode sair e ele vai continuar sendo a favor contra o PT. O outro Mas- agora tem que bater palma pro cara que fez o lobby do Lula, né, cara? Rapidinho, eu queria O corrigir Lula não era aqui. essa figura, né, cara? É. Pô, o cara que botou ali a barbinha cortada, a terninha. Ele ficou- Eu esqueci ele o nome do ficou- cara. Ele Você não tem- sabe, não? O lobista lá? Ele tem empresa Ele ficou- de... acho que Ele ele tem ficou os 3 marketings mais... Ah, o cara é muito monstro. Mas- Ele ficou, bizarro. acho que 3 anos tentando se candidatar a presidente e não 3 conseguiu. anos não, 3 vezes. Ele nunca 3. conseguia ser eleito. 3 anos, né? Ele foi Não, deputado Foram federal, 3 anos tá? seguidos, mas 3 anos de Três, eleição. três eleições. Né? Ah. Eu só queria fazer uma correção aqui. Desculpa, o dólar não chegou a 96 centavos de... O real não chegou a 96 centavos de dólar. O Bebeto tá certo. O dólar se equiparou ao real. O salário mínimo, quando o Eu real sou foi muito inteligente, implantado... você que é burro demais. cara. O salário mínimo, quando o real foi implantado, que era R$ 96. Ah, é? 96 reais.
R$96 o O dólar. salário mínimo. Salário mínimo. Ah, salário mínimo. Caraca, meu irmão. E quanto que era o dólar, né? Ah, mas era cruzeiro. Não, era cruzeiro, equiparado, né? não. O dólar. Não, quando era cruzeiro. Quando o plano. Ah, não sei. E qual era o salário mínimo nos Estados Unidos? Na época, não sei. Pô, eu me lembro, cara, eu morava lá em Trindade, né? Lá em São Gonçalo. Aí meu avô chegava e falava Conta uma assim, aí... história. Não, aí a gente chegava assim, aí, te dá R$10, mano, vai lá na padaria. Porra. Caraca, meu irmão, olha, 7 pães por R$1. Aí eu com R$10 eu voltava com 7 pães, presunto, queijo, Coca-Cola. Ainda o troco eu falava, posso comprar de milho bom. Milho bom era 30 centavos. 30, Ah, eu me 40 lembro na época que eu centavos. comprava Coca-Cola a R$2. Aí. R$2 uma Coca-Cola. Não, chegou a ser um Coca-Cola real 2 o litro. litros. O 2 Você litros. chegou a ver isso, Felipe? Coca-Cola 2 litros a R$2? Aí, aumento da base monetária aí. O que faz? O salário mínimo nos Estados Unidos em 94 era $79. Aí. Salário mínimo Menor em que- 94. Ah, não. Era nos menor, Estados era Unidos Era menor, é menor que o Brasil. Quantos dólares? 79. 74, Falar, eu vi 79 dólares. gente, eu vi gente chorando comprando uma televisão colorida. Você não botou Cho- o microfone pra você hoje. É, É o único que é inteligente aqui. eu vi gente chorando, porque eu era pequenininho, mas eu lembro, eu vi gente chorando comprando televisão colorida, vizinho, falando assim, eu nunca imaginei que eu ia ter coragem, que eu ia ter condições de ter uma televisão. Isso na época de quem? Do Plano Real. É, eu me lembro de uma capa do Aveja Rio, que acho que foi o primeiro mandato de Lula, que eles pegaram uma galera de uma comunidade e pediram pra colocar os móveis pra fora, pra tirar a foto. Aí era um monte de casa. Pô, eu me lembro dessa capa, cara. Era o pessoal com um monte de sofá, um monte de televisão. Eu não sei se era o Fernando Henrique ou era o Lula. Não, Mas deveria falando- ser Fernando Henrique. Falando Não, devia sobre ser Lula. isso, sobre o poder de aquisição da classe mais Aí o, que baixa. aí o que eu vou falar? Vou começar então já nesse assunto aí, mas nessa época, eu tenho 40 anos, eu cheguei a pegar um pouco disso. Era novo, né? Mas peguei, tipo, entendia, meu pai falava muito sobre essas paradas. O Lula, por que ele cresceu o Brasil economicamente também? Porque ele pegou uma galera que não cartão de crédito, essas paradas assim, não existia, tipo, com limite alto, não tinha nada disso. Era... Avião, né? Os juros era muito alto. os juros era alto e bizarro. você não conseguia parcelar muito. Aí o que Lula fez? Liberou crédito pra caceta pra Que é o todo que ele faz mundo. até hoje, né? Mas aí o que ele fez revolucionou, por quê? Todo mundo teve poder de compra no crédito. Mas aí ele deu o poder de compra do crédito, mas a pessoa não deu o dinheiro pra pessoa pagar. Aí a pessoa ganhava, vamos botar aí, na época, devia ser uns R$200 por mês, que devia ser o salário, R$300 por salário mínimo, ganhava R$300, mas o limite era de 3 mil. Aí o cara, limite de crédito que dava num cartão de crédito. Aí a pessoa tinha um poder de crédito de comprar as paradas. 10 vezes Isso mais do que o até, salário. isso é tranquilo, eu não vejo problema. Casa Bahia comendo solto. Você tem um Carnezinho. crédito alto. Só que você tem que ensinar a população que você tem que pagar aquele crédito. Só que ele não ensinou. Você vê hoje em dia. O endividamento das famílias, né? Aí foi o endividamento. Hoje eu acho que 70 milhões de pessoas no Brasil são endividadas. Deve ser mais de 90% das famílias, eu acho. Não, Não, tá essa em é- 68 ou 69. 70% já chegou É mais de bastante 70% gente, né? de famílias endividadas. Aí até na época teve quando o Ciro se candidatou, se lembram, que ele falou que ia acabar com Tirar o nome do tirar SPC. todo mundo do nome do SPC. Dizia ele que ia acabar com a dívida, mas não tem como, é impossível. Eu vi a política dele, parcelar em várias vezes, perder de Então, vista. isso não é acabar com e ele ia ele- subsidiar os bancos para os bancos poderem descontar a dívida da pessoa. Então, tipo assim, o governo ia dar incentivo, o banco ia lá, tipo, você tem uma dívida de 50 mil com ele, o banco ia oferecer melhores taxas para você, te dou um desconto aí, paga em 20 mil parcelado em 70 vezes. Então, Entendeu? mas o que ele falava é que ele ia acabar com na propaganda Tirar política o nome dele, do SPC. ele ia Eu vou tirar o nome do- mas realmente... vou pagar, o governo vai pagar a sua conta. Então era mentira, meio Só que o que Mas acontece? aí- Tem um fator banco, que você depende se o banco vai querer ou não. E o banco vai querer algo que ele entenda que vai ser... lucro para ele. Porque o banco só pensa em lucro. É. Nada mais. Ele vende dinheiro, né? O problema é que você tem aquela... Qual que é a relação entre os juros da dívida e a inadimplência? Porque inadimplência no país, né?
Não pega nada, não dá nada, ninguém vai preso nem nada. Como Não, assim, então a dívida? agora vai ser apreendido, pode ser apreendido CNH e passaporte. Agora... Com então, dívida mais- de quê? Que natureza? Se o banco te processar, eu vou explicar essa questão que o Supremo aprovou agora. Fala, nosso... Se o banco te processar, por exemplo, você está devendo 500 mil para o banco. Se o banco te processar e o juiz entender que você não, que você tá não tá pagando por vadiagem, o juiz pode deferir no processo a sua apreensão da sua CNH ou do seu passaporte até você pagar. Ou negociar. Aí você tem de novo. Ou Cara, seja, passaporte. passaporte e CNH. É. O Supremo aprovou. Caraca. Não vou falar mais nada. Aí já estamos há um tempo que já aí. Se bem que o cara que tem... Não vou entrar nesse mérito. Vamos. Agora outra Você não ia pauta. falar do ST... Não. Não ia não. Falem Ia- do Não, sagrado. é falar de passaporte, porque você tende a entender que o passaporte é a pessoa que tem maior poder aquisitivo, talvez, né? Sim. Mas- Não é mas qualquer tem- um que viaja pra Disney, Mas né? o papai Lula... O pobre deu mesmo que poder o pra Lula todo mundo, prometeu viajar pra Disney não tá viajando nem pra Cabo Frio. Picanha tá caríssima, né? assim. Diminuiu um pouco. Diminuiu? Diminuiu. Agora é só intercote na airfryer. Não fala não, que aí vai aumentar o consumo, vai aumentar o preço. Claro, com a nossa audiência. Tem Nossa gente. audiência de Rapaz, Joe Rogan. né? Uma hora vai. Uma hora porque, vai. meu irmão, Rapaz, eu vou te tem falar. que, meu irmão, três Quando eu fui jumento ver... que não dá nenhum. Quando eu fui ver, na época do ITPod que a gente começou, quando eu fui ver o público que tava assistindo, que eu vi que tinha público da Inglaterra, Austrália, É só classe F, São Paulo. G São Paulo era e o nosso H. maior público. É mesmo? Agora não. Mas agora será é que não tem Niterói. gente que bota sem querer? Eu Mas sou tá da ali, onde? tá o ali, cara né? é tão burro que bota... Pô, eu sou de São Paulo. Não, ele ia mas- procurar alguma outra coisa com nome parecido. Agora eu queria. Ah, é. Eu queria levantar uma outra pauta, porque a pauta financeira é meio desanimadora. Ele queria aqui no botar nosso iPod, país. né, na vida. É, pode Pô, cara- fumar. Vape. Vape do Aí achou Dumbbellzera, do Dumbbellzera. Ignite. Ah, achou a gente. Mas continue aí procurando, mesmo por engano. Agora, uma coisa interessante, não sei se vocês viram, tem um grupo do governo Donald Trump que veio aqui pro Brasil, que é o grupo, eu esqueci o nome do cara agora, ele é responsável por sanções. Ele veio aqui pro Brasil para fazer algumas investigações. E uma das investigações é o seguinte: investigar, não vou falar o nome aqui, óbvio, que eu não quero ser morto, mas vamos lá. Duas facções estão sendo investigadas que o governo Donald É Trump... o rapaz que não pode ser falado o nome? Ou Não, é um... não, facções criminosas Ah, tá. vão ser investigadas. Não, que também eu acho que essa... Também. Vai, O pessoal vamos tá lá. de olho nele, mas ali é quase certo que vai Vai dar nada. duas facções criminosas estão sendo investigadas porque o governo dos Estados Unidos quer declará-las como grupos terroristas. E aí, não sei se você sabe o que acontece se o governo dos Estados Unidos declarar essas duas facções criminosas do país como terrorismo, né? E aí? E aí, A legislação, né? eles vão entrar na mira do FBI. Entendeu? E das organizações Os Estados do Unidos... mundo, Não, assim. calma que melhora. Os Estados Unidos vão começar a pressionar o Brasil para que o Brasil adote medidas de segurança mais rígidas, porque hoje tem a DPF 635, se eu não me engano, Que isso, rapaz? Isso daí é... que a polícia Por isso tá que esse limitada... orgulho que A eu polícia Que do ele é Rio nosso tá... host. A polícia do Rio tá limitada a fazer operações nas comunidades graças ao Supremo. A DPF 635 determinada por um ministro do Supremo. Adivinha quem indicou esse ministro do Supremo? Fui eu? Você apontou Não, pra mim? não. Eu quero que você adivinhe qual presidente que indicou esse ministro do Da Supremo. cor da sua camisa. É. Como vocês adivinharam, gente? Vocês são muito inteligentes. Aí, voltando ao assunto, a parada melhora. Só que foi descoberto que há uma comunicação dessas duas facções criminosas com um grupo terrorista árabe. Caraca. Então, o que isso tem a ver? Se essa comunicação, se essa a junção for provada, que é muito... Provada porque é muito provável. Exatamente.
Aí eles entram na mira não só do FBI, mas também da Mossad. Do Mossad. Você sabe o que é o Mossad? É a CIA israelense. Ah, pensei que fosse uma moça. É a moça. A moça de- A moça que é conhecida e temido no mundo Os inteiro. caras é a BIM israelense, né? É, mas é assim, a Mossad, você sabe que na época do Mossad nazismo... é israelense? É, a mo- CIA mo- israelense. É a CIA, não é a FBI, não, é a CIA, né? É a inteligência ou é a É, polícia? é inteligência. É a inteligência. É Só a que BIM assim, é uma israelense. inteligência que é Brabíssimo. tipo assim, A BIM? poucas ideias. A BIM brabíssimo. é a inteligência do teu país. É, a BIM é Ah, brasileira. caralho, até conhecia. Só que assim, o Mossad... É, Bem ele- conhecida, é a né? inteligência que tem a Ela é inteligência famosa. menor que a sua inteligência. Não, ela é É. tão boa, É, que, pô, meu irmão, ninguém é tão sabe. secreta que... Não, ela é tão Ninguém boa. sabe. A CIA todo mundo conhece. Ela é tão boa que São foi fracos, né? emitido um comunicado, ó, tem pessoas que estão planejando ir para Brasília para fazer ataques e depredações. Sabe o que fizeram? Nada. Nada! Caramba, Então é vamos muito lá. boa. Porque ela é muito secreta, eu não conseguiu. É tão secreta Eles que não acho que conseguiram até nem o avisar governo o sabe. então. Eles não O conseguem negócio de conseguir BIM é avisar. complicado. A BIM nossa, na época do Bolsonaro tava melhorando um pouquinho, mas aí voltando, Inelegível. uma hora ele volta, tá? É. Aí o que acontece? Se Nós essas temos duas aí o facções- Nicolas Ferreira, daqui a pouquinho, pai, ele vai poder. Arthur já Duval, era. Guto Zacarias. Não, mas o Nicolas, Joga no ele- lixo, pega Arthur, Que Guto, isso, Zacarias, rapaz. joga na privada, nem Que no lixo. isso. Pra não Guto, você sujar acha o ruim? lixo. Você Fernando MBL, Holliday. pô, MBL. Fernando Rocha. Cadê Nando Moura? Velho? Nando Moura sumiu do ar, cara. Já reparou? Nando Moura. Vota no Rayan dos Santos. Rayan dos Santos. Fala, Aí, fala aí. voltando, o Matias sabe um pouco o que simboliza a Aí, ó, moçada. Vai. vai. Segura, vai, hein, que vai. eu vou soltar. Quero a Fala, fala um resposta. pouco aí do Você já inventou o a Mossad. roda, já falou do coisa ali, Fala um agora pouco vai. do Mossad. Se ela chegar, quebra. Resumindo, é isso. É porque o Mossad, ele se intromete não, ele entra muito em questões que Israel, que pode ser problema para Israel. Então, assim, grupo terrorista Assistam árabe... Falda na Netflix. Exatamente, série muito boa. Então, É? assim, É, grupo Falda. terrorista árabe se aliançando com facções criminosas brasileiras, eles vão entender que essas facções são um perigo. Então, o negócio vai melhorar para quem, pelo menos para quem não gosta de bandido, o negócio vai melhorar. Ou terrorista, né? Não, porque assim, vai ter pressão dos Estados Unidos e de Israel. Será que o Brasil vai querer o Mossad aqui matando gente e as pessoas sumindo sem... Porque, cara, o Mossad não é poucas ideias. Tipo assim, eles vão atrás dos grandes. Aham. Porque o Mossad começou, se eu não me engano, no período ou durante o período nazista. Cara, eles pegaram um monte de gente. Teve um cara que estava escondido na Argentina, eles vieram atrás. Eles entraram, pegaram, levaram pra lá e ninguém soube. É isso aí. É, rapaz. Então vamos finalizar? Vamos Tá. só falar da nossa querida Niterói que tá de vento em popa, né? você com quer o falar ainda? governo Ainda Rodrigo tem? Snow. Tô É cheio de rapidinho. fome. Fala. Tá com fome? E fome. Também. Pô, gordo pra caraca. aí. Eu quero A gente pode a gente ficar quer 3 arrumar um dias gravando. restaurante pra patrocinar a gente. Ah, o iFood. Pô, o iFood? iFood patrocina aqueles negócios menores que é Flow, esses negócios assim, vai patrocinar a gente. Esse A estúdio é muito melhor. nossa Niterói tá indo de vento em popa, né? Moradores de rua aumentando. Tem uma rua de cara aí que tá pedindo ajuda pra botar uma cerca, né? Ah, é, fiquei... Sabe, E o negócio do Caio Martins, né? Esvaziamento do Caio Martins pra controlar a enchente, você viu isso? É, Ah, sim, vão fazer. Eu vi um o cara tava me postando. explicando, vai fazer cisternas lá. mas pra vai fazer conter mesmo? o Vai, já alagamento. tá... Acho que é só propaganda. Aqui no Niterói tem lá. muito esse negócio de propaganda. Não, que vão fazer e não faz nada. Cozinha é muito propagandista. Ah, inclusive eu queria colocar aqui também, parabenizar a vereadora Fernanda Lobac pelo projeto aprovado, mesmo com a dificuldade, porque alguns vereadores da base não queriam aprovar. Qual é o projeto? Que crianças do espectro autista tivessem... Gratuidade? Não, gratuidade não, vão ter apoio médico. A cidade vai ter que oferecer. Então, Pelo parabéns. SUS. E isso é uma parada que eu acho que vale a pena. E olha que teve resistência, tá? Pô, eu pagaria imposto fácil sobre isso. Se eu soubesse É. que fosse pra isso,
pô, tranquilo. Agora, meu irmão, pagar imposto pra poder não ir pra nada disso, tipo, O problema, vai só o problema é o roubo, né, bicho? Não é o imposto, não. O problema... Então. O imposto é ruim, mas... O problema... Mas então, se o cara... Se o governante fosse um cara que fosse mais fiscalizado pela população, eu te garanto que ele ia ficar mais receoso de gastar o dinheiro do povo. Mas aqui no Brasil ninguém tá nem aí. Ele quer... E é uma coisa que o próprio governo, o próprio Estado criou, que é falta de educação. A pessoa não tem educação, não tem educação financeira, educação que vai sobre leis. Meu irmão, o mínimo que a gente teria que ter era educação financeira na escola, educação sobre você entender sobre as leis do seu país, os seus deveres e direitos que você tem. Tinha a matéria, né? Educação moral e cívica, né? Na época dos nossos pais. Não, acho que nossos pais também tinham educação A financeira gente também. cantava hino na escola, pô. Hoje, Não se tinha, eu não não? me engano, Acho que não. a abertura das aulas deve ser funk nas escolas. Mas isso Ao invés de aí... hino nacional, vai Isso ser a aí vai Anitta. ficar pelas famílias, né? As famílias vão ter que correr por fora, né? Não, sempre fica. Hoje em dia você vê que, por isso que a escola pública, os caras não tem uma por fora para você aprender um português ou até outras coisas, porque todas as pessoas que ensinam em escola particular, os professores, minha esposa também é muito assim, eles têm da aula particular para as crianças da escola ali também, por fora. Porque os pais veem Tipo que a escola, a escola é? particular, que é muito mais preparada, já não tem aquele preparo tão grande. Sério? Porque aí o que é a questão? Exemplo, seu filho, você vê que ele tem um déficit de alguma coisa, sei lá, no português, não consegue aprender tão bem, você vai contratar ele para uma professora, a professora dele até, de português, para poder dar aula particular para ele 2 vezes por semana. Uma vez Ou por seja, semana. ela vai ensinar mal na escola pra ensinar bem no país. Igual academia. Mas aí a escola particular tem isso, escola pública não tem isso, não vai ter. Sinistro, né? Outra coisa também que Tá trincando os dentes aí, cara. É fome. é fome também. Você tá revoltado. Outra coisa também que... Nossa alborguete. Quando vai no Interpod, ele vem aqui sereno, tranquilo, meu irmão. Não tem política aqui, meu irmão. Ele cara se faz. Que é muita bizarrice, mano. Eu acho que é muita bestialidade. E seu voto faz a diferença ou não faz? Cara, Rodrigo Neves foi eleito porque teve um monte de gente que não foi votar. Parabéns. Se metade votasse no Jordi, que é o outro candidato que tinha, talvez a gente teria o Jordi. Pelo menos a gente iria trocar, mas eu acho que psicologicamente, eu penso psicologicamente comigo. Psicologicamente, eu me sinto bem, pelo menos, votando, sabendo que eu não fiz parte disso aí. Exatamente. Enfim. Não, eu me sinto, não sei se... Cidade acho que talvez mude, mas federação, meu amigo. Federação? Não sei. Aí outra até coisa porque também... a urna, pô, é muito confiável. Rapaz. Aí Já te falei em relação a isso. 2 assuntos que não se fala, a urna e o sagrado lá, o rapaz lá que... Poxa, gente. Hoje em dia a gente pode falar o nome de Deus em vão, mas o nome desse rapaz não. E aí, Jesus é com J ou é... Não existe. O J tem menos de 500 anos, sei lá. Foi. Opa! O J tem. Tá certo. Tanto que Jesus no grego é Jesus. Então, mas agora eu não quero mais que vocês me chamem mais de Bebeto, não. Agora sim tem que ser Carlos Roberto. Não aceito mais. É isso aí. Apelido... E aí, João? Acabou. E aí? Cada um chama. E aí, Yohan? Yohanan. Cada um chama do jeito que quiser. Fé. E outro projeto que jogaram na Câmara, que é o projeto da Lei da Transparência, que era simplesmente... Olha a simplicidade do projeto. Não quer acabar o programa. Não, vamos acabar, esse é o último. Olha a simplicidade do projeto. Todo show que tivesse em Niterói seria obrigado a prefeitura a botar uma placa com todos os custos que teve o show. Pô, legal. Foi reprovado. Obrigado, vereadores da base. Não, e pra mim, eu acho que isso é a coisa mais normal do mundo. Você acha que o cara que tá fazendo a falcatrua ali, ele vai falar, não, pô, me fiscalizem. Não, pô. Não, sim, mas Niterói você não tem como esperar transparência. Porra, se você for ver aí algumas coisas que eu não vou falar aqui, não, mas... cara, enfim. Niterói acho que vai ser uma coisa de, politicamente,
ele consegue mudar aí para algumas... vamos botar aí as 3 eleições, porque agora, antigamente não tinha nenhum político de direita. Agora já tem acho que 3 ou 4, vamos botar aí. Acho que A maior bancada Douglas- hoje é da direita. já é a maior bancada hoje? 4, né? Mas tem Ah, não, mais mas- um Michel Saad Mas também. não é a maioria Não, do coisa, não é do a congresso maioria. ali, do município ali. Então, mas daqui a, vamos botar 3 ou 4, aí eu acho que eles conseguem ser maioria. Aí consegue alguma coisa de estar com... Se a galera parar de votar no candidato que dá a telha, que dá o cimento, como eu já ouvi, o candidato tal deu cadeira de roda pra minha filha. Não, Realmente, fora- essa cadeira de roda vai te custar caro. A sua rua tá asfaltada, tá com esgoto, agradece a ele, pega a cadeira, devolve pra ele, pede pra ele asfaltar a tua rua. Depende da necessidade da família. Fora o cara que vota... Mas é certo você votar num cara só porque ele te Não. deu alguma coisa? Fora o cara que eu vi... Nada disso é certo. Eu né, bicho? vi acontecendo na minha frente, lá na loja, pessoas indo lá e pagando 150, 200 reais pra votar no candidato vereador do cara. E você acobertou isso? Não, eu não vou ir contra isso porque eu sei que posso morrer. Mas eu vi a parada acontecendo. pô. Aí, teu país aí. É. E aí, a eleição tem que ser Aí o cara paga, facultativa ou não? o cara paga, Não. vamos botar aí. O cara Não. precisa, vamos fazer uma conta aqui, ó. O cara precisa de 3 mil votos. 3 mil vezes 200. Não, 300 vezes 200. 3 mil. 4 zeros e Vezes 6 e 4 zeros. 200. 60 mil. 600 mil reais. 4 zeros. Não, 200 o quê? 3 mil vezes Ah, 200. sim, são 5 600 mil reais que o cara gastou zeros. pra ter 3 mil 600 votos. E como é que um vereador que 600 ganha mil o quê? reais que ele gastou? Não, não é isso. Não, mas Vai, vereador, tá aqui a vereador conta, cara. recebe Isso- isso tudo de Não, fundo líquido- eleitoral? Tem mais, tem Não, menos. pô, mas eu quero... Então, Não, mas essa isso é a aí minha não é questão. ilicitude, você tá falando? Não é ilicitude? É, por pô, fora ali, pô. Fora o que ele gastou eleitoral, de fundo É. eleitoral. Isso daí ele não pode nem colocar no fundo eleitoral, porque ele vai pagar uma pessoa pra votar nele. Isso aí é completamente irregular. Ah, mas eles arrumam um jeito. Não, dele. então, Rapaz, mas... os caras são mas ninjas. então, mas os caras roubam tanto, eles roubam... Tipo, você acha que numa empreitada aí de obra da prefeitura que gasta 30 milhões... Onde vai tudo estão pra as vigas da perimetral? Não, mas até, tipo... Não posso falar. A prefeitura faz obra doidado aqui na cidade. Direto tá fazendo obra. Cada obrinha ele ganhar 2, 3 milhões aí, irmão, por mês aí o cara tira um dinheiro forte pra poder morar ali, o prefeito poder morar na frente da praia de Caraí, num dos melhores prédios de Caraí. Mas com o salário de prefeito, o cara não Quem conseguiria é que mora lá em Santa Rosa? Acho que é a mãe dele, né? Não sei. Eu sei que ele mora de frente pra praia ali. É. Agora é diferente pra praia, ele morava em Santa Rosa. Não, É, então. de frente pra praia. Aí... Os caras pagam com dinheiro que eles... Não, e sabe qual é o maior barato dele? 600 mil reais. Se você criticar ele no Instagram, seu comentário é apagado. Aí eu fui e botei, vem cá, apagou meu comentário por quê? Aí Não, mas todo apagou isso mundo aí também, apaga, né? não é só ele, não. Não, não é só ele, mas pô... porque eu falei do Niterói rotativo. Só explicando pra você o que o Matias falou, o Niterói rotativo agora é o seguinte: se você não pagar, ou tipo assim, você botou seu carro, não tem ninguém lá. Vai estar o bilhetinho lá, você vai ter que ir no aplicativo, Isso. pagar, você vai pagar E 10 até reais 24 a mais. horas, se você não pagar em 24 horas. Se você não Falar pagar nisso, em tem que ver no 24 horas. aplicativo, Não, não sei se tá. não, é 24 horas Sim. não, calma. Você tem até 11h59 do mesmo dia para pagar. É isso? É isso? Não é 24 horas não. Se você não É mesmo? pagar, Se o cara estacionar 11h50, ele tem 9 minutos. ele tem 9 minutos para pagar o Aqui, ó, tá até estacionamento. aqui, ó, no Niterói Rotativo. A partir do dia 1º/5, Que já passou? se o período do estacionamento... Não, a partir do dia 1º/5. Que já passou. É, já passou. Se o período de estacionamento não for pago até 23h59 do mesmo dia da utilização, João. Caraca, João, você tá afiado, mano. você poderá regularizar a situação até 3 dias úteis, Pagando 10 reais a uma mais. tarifa de pós-uso do TPU Que é de 10 reais. 10 reais por período de 2 horas sem pagamento. E se... Após e esse após? período, não será possível efetuar o pagamento das pendências. E o que vai acontecer? Fique atento para manter seu estacionamento em dia. E o que vai evitar acontecer? Multa. De quanto? Não sei. 195 Calma, reais. calma. Ó, você que tem irregularidade anterior ao dia 30/4, não pague, porque ela vai sumir do teu aplicativo.
Só pague as multas do dia 1º do 5. Deixa Rodrigo Neves ver Aí, isso eu tinha mais de... Enfim. Aí, tá limpinho, maluco. Limpe. Não pague multa antiga, hein? Vai sumir tudo. Não pague. Já sumiu já, né? Já sumiu, cara. Como é Milagre. que você sabe que sumiu assim, ó? Cara, Não, mas que é porque é a absurdo, partir da meu data. irmão. A partir de agora, meu irmão, não pagou, aquele negócio. Se vira. Cara, por isso que fala, no Brasil vale a pena ser desonesto, cara. Pô, você não tá ajudando Mas nosso vamos amigo tentar, né? aqui, Vamos tentar, vamos tentar. Vamos tentar, né, Ser gente? honesto. Vamos tentar, A gente porque... já conseguiu durante Ó, 40 anos. Não, o que tá errado, você já sabe o que tá errado. O que tá mal feito, você já tá vendo que tá mal feito. Por dentro e por fora. É só fazer diferente, pô. É. Dito isso, Pô, a gente pode... Pô, agora pode... vamos bater palma pra nós, cara. A gente, Pô, maravilhoso. Dito isso, A a gente gente já somos- pode encerrar. a gente somos muito bom. Inútil. Pessoal, só pedir pra vocês seguirem nossas redes sociais. Instagram, YouTube. Fala o endereço aí, João. Ele tá falando é. já pra câmera lá? Não, mas eu não sei o Só endereço. chega um pouquinho pra Ok, trás que você acha que tá meio e- focado cabeça. agora. Arroba Itpod. Em tudo. Itpod, é? O que nós temos? Instagram, YouTube. Instagram e YouTube. E muito amor pra dar. Tem muito amor pra dar e se você quiser entrar em contato com a gente, pode ir lá, quiser comentar também. Dá Manda dicas abraço aí. de coisa. Quiser É. participar aqui também, falar de política. Chegar e você falar, que vocês gosta. estão falando merda o tempo inteiro, deixa Não, eu até ir pra aí. participar, Vem. vem aí você que quer ser candidato ou de qualquer coisa, ou não, ou quer só concordar com a gente, ou discordar, falar merda com a gente. Vamos embora, vamos junto. A gente tá aqui aberto. Só mandar mensagem pra João aqui, que ele quer o telefone dele. Passa o seu telefone aí, João. Não. Ué, Entra em contato. eu passo pra vocês aí depois, só me mandar mensagem. Manda mensagem pra gente lá no privado e a gente. Eu vou botar na descrição ali pra vocês. o A telefone gente. dele. A gente pode entrar em contato com a gente responde, beleza? Um grande abraço aí pra vocês, fiquem com Deus. Valeu. Consciência política, comece a estudar. Esses dois mamutes aqui estão cheios de fome. Pô, isso aí é a dislexia com o TDAH, esse podcast. É uma maluquice. Um grande abraço a todos e até Fomos. o próximo.